atividades ativas. Agora, a unidade não tem como dissociar. É o que acontece, por exemplo, se você pegar essas laranjas e fizer um suco com elas. Não tem mais como você falar, eu quero aquela laranja que eu estava segurando. Não tem mais como, agora virou tudo uma coisa só. Todas aquelas laranjas se tornaram homogêneas num processo. Entende? Então o casamento é isso. O casamento ele fala a respeito de unidade. Tá? É por isso que a gente fala dessa diferença de união e unidade. Existe a união, que é a questão civil que a gente faz, na questão documental, mas diante de Deus o casamento é uma unidade. Então a pessoa que ela entra no casamento falando se não der certo eu vou separar, é porque ela não conseguiu entender esse preceito básico aí. Então, funções são isso, são as coisas que a gente faz, são os papéis que a gente recebe. Se você for continuar lendo lá em Gênesis 2, ele vai te falar a respeito dos papéis do homem, de cuidar, de zelar, de dar manutenção, né? Vai falar a respeito do papel da mulher e tal. Lá no próprio Gênesis ele fala a respeito do papel. O papel é função, tá bom? E as dinâmicas, que é a maneira como essas funções elas trabalham em conjunto, tá? É como o todo funciona a partir da função que cada um executa, tá? Aí se você vai falar para mim assim, mas isso é coisa antiga do patriarcado, hoje em dia família não existe mais. Existe, porque, tá? Para quem não sabe, leia depois lá em Efésios 5, o casamento ele é uma expressão do Evangelho. E Cristo ele compara o esposo a ele, a Cristo, e a esposa a noiva, que é a igreja, lá em Efésios 5. Então, para que você tenha uma ideia, que o casamento ele não é uma criação da humanidade, que para dar manutenção à sociedade, não. Essa é a maneira como a gente tentou historizar o negócio. Mas o casamento ele é uma instituição divina criada por Deus. E para que ele funcione da maneira correta, entenda isso, para que ele funcione da maneira correta é necessário que você viva segundo os princípios que ele deixou pré-estabelecido. Não tem como ser diferente, tá? Não tem como você pensar que você vai viver o casamento do seu jeito, do jeito que você gosta, do jeito que você quer, que assim não vai funcionar, entende? É uma grande perda de tempo. É conforme eu digo, da mesma forma que existem princípios, existem contraprincípios. Então, quando você executa as coisas da forma ao contrário do que deveria ser, por exemplo, se você... Vamos pegar aqui um princípio de hierarquia. Você sabe que você é filho, então você tem que hierarquizar, você tem que colocar o seu pai acima de você. Isso é básico, isso não é só do casamento não, isso é válido para tudo na vida, né? Um princípio de hierarquia. Então eu tenho que honrar aquele que veio antes de mim. O que acontece se eu não fizer isso, se eu fizer o contrário disso? A Bíblia diz lá que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Ou seja, honrar pai e mãe é honrar a hierarquia, tá? Para que te vá bem e os seus dias sejam multiplicados na terra. Mas isso vai muito além de um mandamento com promessa. Isso é um princípio. E se eu faço ao contrário disso, eu estou fazendo um contraprincípio, ou seja, eu estou quebrando um princípio. É como se eu estivesse pedindo para mim a consequência. Se eu executo o princípio, eu obtenho resultado. Se eu quebro o princípio, eu obtenho consequência, mas sempre alguma coisa vai acontecer, entende? Então você percebe hoje em dia tem muito isso, né? Antigamente era muito mais valorizado, exatamente por causa dessa questão que a gente acabou de falar. Hoje em dia você falar a respeito de patriarcado, muitas das vezes as pessoas acham que é retrógrado, é passado, é religioso, não vale mais. Aí o que aconteceu? Virou essa bagunça que a gente vive hoje nas famílias e ninguém sabe mais quem manda em quem. Não existe hierarquia, o filho manda nos pais, a mãe bate no pai e por aí vai. E vira aquela bagunça por quê? Porque não existe mais um senso de função, entende? Aí a gente volta de novo lá aos papéis originais lá de Gênesis 2. Se você seguir conforme está escrito lá, ou pega o modelinho e acompanha o manual do porquê que a gente foi feito do jeito que a gente é, ou seja, o homem ele é maior, porque ele tem uma virilidade maior, ele tem uma capacidade energética de força masculina maior, tudo isso tem um porquê, entendeu? Nós temos uma predisposição para fazer o que a gente faz, biologicamente falando, por um motivo. Agora eu não posso pegar minha esposa, que ela tem uma capacidade biológica diferente da minha, né? E tem uma predisposição diferente da minha e querer que ela faça aquilo que era meu papel masculino de fazer. Por exemplo, eu colocar ela para ser a guarda, para dar manutenção na casa, né? Sendo que esse é o meu papel como homem. Não vai funcionar, porque eu vou estar colocando ela num ambiente que é desproporcional para ela, ok? Então, básico, aqui falei pra caramba a respeito de funções e dinâmica, tá?
Depois você leia aí todos esses materiais que eu estou passando para você. Lembrando mais uma vez que no meu livro Minha Vida com Esther Nunca Foi Sobre Nós, eu falo especificamente a respeito disso. Um livro super gostoso de ler, super fácil, linguagem bem popular, tá? E eu explico todas essas questões. Então, o casamento fake, ele é isso. Ele é percebido, ele é notado quando a pessoa ela não está vivendo nem as dinâmicas e nem as funções de um casamento que deveria ser, dos princípios que o casamento foi estabelecido para viver. Entende? Isso atrapalha muito na criação dos filhos, isso atrapalha muito no desenvolvimento pessoal de cada uma dessas duas pessoas que estão envolvidas nesse casamento. E existem vários motivos que fazem com que a pessoa ela continue levando desse jeito. Essa é a grande verdade. Existem motivos morais, existem motivos de família. Muitas das vezes, se eu reconhecer, se as pessoas souberem que o meu casamento ele é um fiasco, ele é uma mentira, a minha família, eu não sei o que eles iriam pensar de mim. Talvez por questões religiosas, né? Eu faço parte de uma denominação, de uma religião que as pessoas não me veriam com bons olhos se o meu casamento não estivesse 100%. Então, essas pessoas elas vivem de aparência. É basicamente isso. Muitas das vezes nem os filhos não entendem, não percebem que os pais eles já não têm um casamento de verdade. E muitas das vezes os filhos são o motivo desses pais eles continuarem mantendo esse casamento, tá? Muitas das vezes esses pais eles pensam assim, a gente já está junto aí há 20 anos, 30 anos, né? A gente já está com os filhos indo para a faculdade, agora depois de velho a gente vai largar? Vamos continuar, eu trabalho, você cozinha e a gente vai como colegas de quarto a vida inteira, entendeu? Só que não existe mais o relacionamento conjugal. Qual que é a dó que eu tenho desse pessoal? O desperdício que eles estão vivendo. Pessoas como essas, depois de 20 anos, 30 anos, que estão vivendo um casamento falido, um casamento de aparência, quando essas pessoas elas restituem o seu casamento, a primeira coisa que todas elas falam, isso já é uma regra, a gente nem se assusta mais, antigamente a gente aplaudia, agora a gente, de novo. Todas elas falam assim, se eu soubesse que tinha como resolver e que era tão bom, a gente não tinha perdido tanto tempo. Essa é a grande verdade. Casais que viveram bem aí os 5 primeiros anos, os 10 primeiros anos de casado, e depois daí pra frente foi só decadência. E tem muita coisa envolvida, tá, gente? O casamento, nenhum casamento ele termina do dia pra noite. Nenhum casamento termina do dia pra noite, tá? Engana-se quem fala assim, o nosso casamento acabou. Por que vocês se separaram? A gente se separou por causa de traição. A gente se separou por causa que aconteceu isso. A gente se separou por causa disso. Não existe um isso, né? Não existe um estopim. O que é um estopim, Júnior? O estopim é o apogeu, é quando o negócio chega num limite onde você não suporta mais. Entende? E quando não suporta mais, ao invés de você resolver a questão, as pessoas acham que é mais fácil se divorciar. As pessoas elas acreditam que o divórcio é uma solução. Entendeu? É como se, eu estou cansado de viver esse problema, o casamento então é um problema aqui, e o divórcio é uma solução. Então você percebe que existe uma inversão de valores aqui. É totalmente ao contrário, né? Ao invés da pessoa ela tentar lutar pelo casamento, e lutar, eu estou falando, a última live a gente falou a respeito de lutar e brigar pelo casamento, ao invés da pessoa lutar pelo casamento, a pessoa ela prefere chutar o pau da barraca. Né? Eu sempre falo chutar o pau da barraca porque é mais ou menos isso que acontece. Quando você se divorcia, você descobre o tanto que você perde na sua vida. Tá? É como se você tivesse vivido uma vida inteira para depois só ter consequências disso. Tá? Então, cara, não. Tenta todas as coisas antes do divórcio. Tá? Tenta todas as possibilidades. Invista no seu casamento. Conforme eu sempre digo aqui, tem uma mulher que ela falava assim... Ela falou assim que se ela soubesse que o divórcio ele dava tanto prejuízo, ela tinha investido mais no casamento dela. E essa é a maior verdade que existe. Não perca seu tempo, não perca sua família, não perca os seus bens, não perca sua energia, não perca sua vitalidade, achando que divorciar vai resolver a sua situação. Divórcio não é uma solução. Tá?
tá bom? O divórcio, para te falar a real, não é nenhuma alternativa. Essa é a grande verdade. O divórcio é uma forma de você enfiar a cabeça dentro de um buraco e fingir que não está acontecendo nada. Mas vai acontecer, as consequências vão ficar, e entre enfrentar as consequências de viver um divórcio ou de lutar para fazer a diferença no seu casamento, eu tenho certeza que se nos dois você vai gastar energia, compensa você lutar pelo casamento, porque o benefício de você viver um casamento que dá certo é exponencialmente, estrondosamente maior do que de você se divorciar e depois ir viver com uma outra família ou ir tentar se relacionar com alguém de novo. Normalmente, casamentos, o segundo casamento tem 50% menos de chance de dar certo do que o primeiro, só para você ter uma noção. Então é muito difícil. Continue com seu problema conhecido, que vale muito mais a pena do que você arranjar um problema diferente. Tá? O problema conhecido você já sabe como resolver. Agora, o problema diferente é difícil. Então, gente, eu acho que vocês entenderam aqui o que é casamento fake. Né? O casamento fake nada mais é do que um casamento que é um casamento de aparências. Tá? Uma das coisas que a gente precisa entender aqui. Então, gente, uma coisa que acontece muito no casamento, esses casamentos já estão vivendo de aparência, essas pessoas elas acabam por abraçar essa comodidade de já estar ali, já está tudo ali, a família já está ali, já estão acostumados com essa situação, e a pessoa ela pensa que pode melhorar. Só que o fato de melhorar não é o bastante, entende? Melhorar não resolve a questão. É necessário que se entenda isso. Num casamento não existe remendo. Não tem como você reatar o seu casamento remendando ele, colocando um monte de fita adesiva para colar o seu relacionamento. Ou existe um renovo, ou você vai continuar vivendo do mesmo jeito. Ah, a gente deu um lapso de que deu uma melhorada, ontem, depois de tanto tempo que a gente não tinha relações, ontem a gente teve relações, nossa, eu acho que as coisas vão melhorar. Não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona. Para que um casamento ele tenha uma restauração de verdade, uma restauração verdadeira, é necessário que você parta do marco zero. Não tem como ser diferente. Eu estou achando que a gente vai melhorar, ele está melhorando, ela está melhorando. Não é assim que funciona. Não adianta, sabe por quê? Isso é uma coisa que acontece demais e as pessoas elas fazem vista grossa para isso, porque as pessoas sabem o que está acontecendo. Mas as pessoas fazem vista grossa para tentar manter ali o naipe, ali a situação do jeito que está e até para gastar menos energia. Essa é uma grande verdade. Então o que acontece? Os problemas, eles não se resolvem com o tempo. Os problemas, sabe esses problemas que você vem arrastando? Assim como eu falei que nenhum casamento acaba do dia para a noite, os problemas eles também não se resolvem sozinhos. Normalmente o seu casamento, esse casamento que está todo desfiado, que está por um triz para acabar, esse casamento ele já vem assim de algum tempo. Esse casamento ele está colhendo consequências de algo que está sendo plantado há muito tempo. Ah, Júnior, mas eu não plantei isso. Planta. Tudo aquilo que a gente colhe são coisas que a gente plantou, direto ou indiretamente. Entende? Então, por mais que você ache que a culpa não é sua, num casamento a culpa é dos dois. Então é necessário que a gente comece a erguer os tapetes da casa e começar a limpar a sujeira que está ali debaixo. Porque à medida que a nossa comunicação ela vai sendo minada, a gente vai encontrando dificuldade de acessar o outro, muitos problemas vão ficando para trás. E vão ficando para trás sem ser resolvidos. Isso vai se amontoando, chega uma hora que você não consegue mais esconder. Enquanto tem poucos problemas, tem pouco tempo de casado, você vai jogando dentro do guarda-roupa, debaixo do tapete, debaixo da mesa, e vai. Só que chega uma hora, depois de tanto tempo, que aquele problema virou um monte de problema. E já não dá mais para você esconder aquilo. É aí que chega aquela hora que eu falei para você que chega o estopim do negócio. Aí acontece uma traição, acontece agressões mais sérias, acontece o desrespeito, o desacato, entendeu? Então as coisas começam a ficar mais sérias porque começa a entrar num nível mais hard, entende?
começa a ficar muito mais complicado. É aqui que você tem que entender o que eu estou falando. Os problemas, se você resolver de um em um, eles nunca vão chegar nessa proporção. Mas o problema é que as pessoas, elas não resolvem o problema e acreditam que vai passar. Não vai. Não vai. Principalmente você que é homem, preste atenção. Você que é homem que acredita, ela parou de reclamar a respeito daquilo, é sinal de que ela não está mais levando em consideração. Cara, ela não vai esquecer. Daqui 10 anos ela vai apontar o dedo na sua cara e falar, você acha que eu esqueci que você fez aquilo e aquilo? Ela não vai esquecer. Problemas, eles precisam ser resolvidos. É preciso liberar perdão. Entende? E isso é um processo que não acontece uma vez só. Quando a gente fala a respeito de restauração, a gente está falando de renovo. O renovo ele não acontece uma vez só na vida. De tempos em tempos, nós precisamos fazer um realinhamento de casamento. O casamento que ele consegue viver, perdurar por muito tempo, ele é um casamento que ele vive sendo realinhado constantemente. É necessário que esse cônjuge eles estejam sempre se olhando, para que eles consigam entender o que está mudando, o que está de falta. Quando você tem um casamento bom, um casamento que está dentro das funções e dentro das dinâmicas, eu estou satisfeito com o meu casamento, minha esposa está satisfeita com o casamento. Quando você tem esse tipo de relacionamento, quando começa a acontecer alguma coisa que não está boa, logo você começa a perceber. Você fala, cara, a gente saía junto, né, todo fim de semana. Já faz um mês que a gente não sai. A gente tinha relações sexuais pelo menos aí 3, 4 vezes por semana. Agora tem vezes que faz uma semana que a gente não tem relações. Então quando a pessoa ela está inteirada no outro, ela está com a antena ligada ali na questão relacionamento, no canal do relacionamento, ele percebe toda vez que alguma coisa está saindo fora do lugar. Então ele tem tempo de correr atrás e opa, volta para cá. Entendeu? Eu não vou deixar te perder de vista. Eu não vou deixar o negócio ir bem longe para depois que já estiver bem longe, já quase impossível de resolver, eu vou tentar resolver. Esse é o grande problema, gente. O grande problema é a gente deixar os nossos problemas crescerem. O grande problema é a gente não estar disposto a gastar energia e resolver agora. É melhor você chorar agora, é melhor vocês terem um confronto, um conflito agora, do que esperar o negócio crescer mais do que isso, que depois fica pior. Porque não basta esse, aí se junta com mais outro. Aí daqui a pouco aparece mais outro, porque a nossa vida, por mais que você tenha uma vida estabilizada, morando há muito tempo numa mesma cidade, trabalhando há muito tempo no mesmo lugar, fazendo muito tempo as mesmas coisas, por mais que você viva esse costume, essa tradição, a gente, como seres humanos, nós estamos o tempo todo mudando. Nós estamos o tempo todo mudando. Entendeu? Então tem coisas que eu aprovo hoje que amanhã eu não vou mais aprovar. Tem coisas que são normais para mim hoje que eu gosto que amanhã eu não vou gostar. Entende? Então é por isso que nós precisamos estar sempre se realinhando. De tempo em tempo é necessário que você sente com o seu cônjuge e só os dois, a sós, e conversem a respeito de alguma coisa que não está boa. Porque por mais que o seu casamento seja maravilhoso, incrível, sempre tem alguma coisa que você percebe que está saindo fora da linha. Fala, cara, sabe de uma coisa? Eu estou percebendo que ultimamente a gente está gastando demais. Sabe de uma coisa? Eu estou percebendo que ultimamente a gente não está passando tanto tempo junto, igual a gente fazia antes. Olha, eu percebi que depois que o nosso filho nasceu, a gente começou a se afastar. Eu estou achando que isso não é legal. Olha, eu estou percebendo que depois que você começou a trabalhar também, a gente começou a perder tempo de qualidade. Entende? Então é necessário que vocês sentem e tenham um alinhamento. Quando eu falo de sentar, gente, eu sei que isso muitas das vezes soa estranho para muita gente. Tem casais, tem famílias hoje que nem tem mais mesa em casa. Eu acho isso uma afronta ao casamento, mas isso é uma realidade dos dias de hoje. E se as pessoas elas conseguem lidar e prosperar no casamento desse jeito, então tudo bem. Não vai ser eu que vai se apegar a instrumentos aqui para falar, é isso aqui que faz dar certo. A mesa é simplesmente o local em si, o ambiente, mas se você consegue trazer a comunhão que existia na mesa para um outro ambiente e está dando certo, amém, está dando certo, então tá bom, entendeu? Mas quando a gente fala de sentar para conversar, é desse princípio que a gente está falando, a respeito dos horários de uma janta especial, de um momento especial, porque normalmente na correria que a gente vive, as pessoas elas mais se reúnem nas horas de se alimentar, que é a hora que todo mundo senta para comer junto. Também é uma coisa que está em falta.
né? Mas é a respeito disso que eu estou falando, tá? De vocês conseguirem se alinhar. Muitas das vezes a gente fala a respeito, eu preciso ter uma conversa com você, cara, isso soa muito mal, né? Parece que, nossa, parece meu chefe me chamando para me demitir, tipo assim, né? Parece que é uma coisa ruim que vai acontecer. Nossa, eu tenho uma coisa para falar para você muito séria. Não, o cara não vai nem aparecer em casa depois dessa, né? Meu Deus do céu, o que a mulher quer falar uma coisa séria comigo? Então, muitas das vezes, nessa questão de eu falar da gente se alinhar, de sentar e conversar, não precisa ser uma coisa específica para isso. Pode ser um momento que vocês estão de lazer e você chega e começa a falar como você falaria qualquer outra coisa. Entenda? Seja inteligente, seja intencional no que você quer fazer. Cuidado para não assustar a pessoa antes de começar. Porque tem gente que faz tanta expectativa, faz tanto drama em cima do que eu quero conversar com você, que o outro já começa a se armar achando que vai vir alguma coisa ruim. Nossa, com tanta pressão assim, alguma coisa boa não deve ser, né? A gente já tem essa mentalidade que pende para as coisas negativas. E se você ainda faz toda essa propaganda assim com essa cara de olho esbugalhado, voltei. Então os problemas eles não melhoram com o tempo, tá bom? Então o que é preciso a gente fazer, gente? Eu já estou finalizando aqui. Esses casais que dão certo, que eu falei agora, que são casamentos que estão prosperando, que estão dando certo, são pessoas que têm prioridade no relacionamento. É por isso que eles conseguem perceber quando alguma coisa está saindo fora da linha, entendeu? Então, esse relacionamento fake, esse casamento fake, não tem prioridade no relacionamento. O casamento ele tem que ser a prioridade da sua vida, tá, gente? Eu não sei se eu já deixei claro isso, mas se você ainda não conseguiu entender isso, o casamento ele deve ser a maior prioridade da sua vida. Não, a prioridade da minha vida é ser meus filhos. Se você faz isso, você está com um pezão lá na frente para o seu casamento dê errado, tá? Então lembra do que eu falei, hierarquia, princípio de hierarquia. Quem vem primeiro deve receber honra primeiro. Então se o meu casamento veio primeiro do que os filhos, então eu preciso honrar o meu cônjuge antes do meu filho. Entende? Isso é básico, tá? Então é necessário que exista prioridade. É por isso que muitas das vezes no relacionamento fake, a pessoa ela não consegue diagnosticar, a pessoa não consegue entender quando alguma coisa está saindo fora da linha, porque a mãe está tão priorizando os filhos que ela nem percebe que o marido está ficando de lado, entende? O marido da mesma forma está priorizando tanto o trabalho que ele não percebe que tem uma coisa que está afastando ele e a esposa. Por quê? Porque está colocando a prioridade no lugar errado, entendeu? Então esse relacionamento que dá certo, a primeira coisa que você tem que colocar em pauta é que a prioridade é o relacionamento. É básico assim. Então eles têm o relacionamento como prioridade. É por isso que toda hora que começa a sair um pouquinho para fora, você tem que ir lá e buscar de volta. Você não pode deixar ir muito longe, porque quanto mais longe você deixa ir, pior fica de você conseguir trazer de volta. Fica mais trabalhoso, você vai gastar mais energia e muitas das vezes vai preferir viver um relacionamento fake, vai preferir viver um relacionamento que não está funcionando, mas que funciona de aparência, do que gastar energia para tentar fazer o negócio dar certo. Porque para o negócio dar certo, é necessário que comece do zero. E agora a gente vai falar a respeito do que é começar do zero. O relacionamento, o casamento em si, ele é uma aliança. Tá? A gente fala a respeito de contrato e isso remete muito ao civil, isso remete muito às leis jurídicas. Mas quando eu falo a respeito de contrato, eu não estou falando a respeito de casar no civil de novo. Tá? O que acontece é que, conforme eu falei, nós como seres humanos, nós estamos o tempo todo mudando. E da mesma forma que a gente prometeu um monte de coisa que a gente nem sabia se a gente ia dar conta de cumprir quando a gente se casou, hoje, a gente vivendo na pele o relacionamento, a gente percebe que tem muita coisa que está em falta no nosso relacionamento e que a gente precisa melhorar nisso. Então é necessário, principalmente se o casamento já chegou nessa fase de relacionamento fake, onde o casamento já não existe mais de verdade, e isso é uma coisa que choca as pessoas quando eu falo para ela, o seu casamento já acabou. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu moro ainda, eu estou casado, eu não me divorciei. Mas eu falo assim, mas seu casamento acabou, vocês estão fingindo que estão casados, ele fingindo que está casado com você, você fingindo que está casado com ele, mas não tem mais casamento. Então o que precisa ser feito nesse relacionamento aqui? Um divórcio? Não. Eles precisam refazer o contrato. Eles precisam ir lá e chamar um líder religioso e renovar as alianças? Não. Eles precisam refazer o contrato entre eles. É necessário que eles observem esse tempo de casado que eles viveram e que o porquê que chegou nessa situação. Então é necessário que você olhe para trás,
Porque é como se você tivesse indo numa pista, tava tudo dando bem, tava tudo dando certo, né? O relacionamento tava indo bem. O que aconteceu? Quando que o relacionamento começou a dar errado? Ah, foi a partir do nascimento dos nossos filhos, aí a gente começou a se separar. Ah, foi a partir do momento que ele começou a trabalhar fora, a gente começou a esfriar. Então, tipo assim, sempre tem um motivo. E a partir dali, começa a agregar outras coisas. É o que eu falei a respeito dos problemas que não são resolvidos na hora. Ele começa a agregar outras coisas e quando você vai ver, aquilo que era um probleminha virou um monstro. E agora você acha que não dá conta de resolver. Quando chega nessa situação, não dá mais para você ficar resolvendo. Ah, pera aí, eu vou começar lá no começo, pegando probleminha por probleminha e resolver. Não tem mais essa possibilidade. Agora ou eu resolvo tudo ou eu vivo nada. Entende? Então é aqui que eu falo para você que é necessário restaurar o contrato. E quando eu falo de restaurar o contrato, a gente está falando de voltar no nível zero. Voltar na estaca zero. Não adianta, me perdoa, te perdoo, eu também te perdoo, agora vamos dar as mãos e continuar nosso casamento. Não dá para continuar um casamento que ele já está quebrado. Entendeu? Não dá para continuar um casamento que já está quebrado. É necessário que você volte nas fases anteriores. Então, o que a gente vai fazer aqui para restaurar esse casamento? Para restaurar o contrato desse casamento? Vocês vão se realinhar, ou seja, eu vou olhar para trás, ver o que estava de errado, ver quando que errou, e a partir de então, a gente vai zerar o placar aqui agora. A gente vai sentar, e eu estou falando de sentar de novo, pode ser que vocês não funcionem desse jeito, mas é só uma forma de se expressar, vocês vão ter que conversar a respeito disso, e vai ter que liberar perdão, e vai ter que reconhecer, tá? Esse negócio de, eu perdoo por tudo que você fez, isso aí é uma balela. Tem que reconhecer. Ó, eu fiz errado, eu sei que eu te machuquei daquela vez, isso aconteceu, me desculpa, hoje eu entendo, hoje eu tenho maturidade para compreender que aquilo que eu fazia naquela época estava errado, eu achava que estava certo, tá? Tem que ter maturidade, tem que ter hombridade para reconhecer que você errou. E ok, a partir do momento que os erros eles são reconhecidos, isso é necessário que os dois estejam alinhados, tá? Então a partir de agora o que vai acontecer? Vamos dar as mãos e continuar? Não. Agora você vai reiniciar o seu casamento. Esse casamento que você vivia, você não quer mais. É por isso que eu falo, desista desse casamento. Porque esse casamento que estava dando errado, esse casamento problemático, esse casamento que era o inferno na sua casa, você não quer viver mais isso. Você está entendendo? Esse casamento acabou. Literalmente, esse casamento que a gente fala que é um casamento fake, ele acabou de verdade. Não existia mais dinâmica, não existia mais função. Ele acabou. Então, a partir de agora, eu não vou ficar mais correndo atrás daquilo que passou. Porque a gente pediu perdão e começou do nível zero agora de novo. O que a gente vai fazer? Eu vou reconquistar essa pessoa. Essa pessoa que muitas das vezes falou na minha cara que não me ama mais. Essa pessoa que muitas das vezes falou na minha cara que ia embora, ia me deixar. Entendeu? Eu vou reconquistar essa pessoa. Por isso que eu falo que a gente vai retornar às fases. Tem pessoas que muitas das vezes já estão até de malas prontas para sair de casa e coisas desse tipo. Como que a gente vai fazer? A gente vai começar do nível zero. Como que é o nível zero, Júnior? O nível zero é lá no começo do seu relacionamento, quando vocês se olham e se gostam. E começam a fazer de tudo para chamar a atenção da pessoa para você. Você quer conquistar a pessoa. Entendeu? É isso que eu chamo de nível zero. Então praticamente você vai voltar a um nível de namoro. Sem pressa. Não tem pressa, vocês têm a vida inteira pela frente. Vocês praticamente vão voltar a um nível de namoro. Presta atenção no que é um nível de namoro. Você lembra a loucura que era na época que você namorava? Você lembra a prioridade que você dava pro seu namoro? Cara, você não tinha tempo, mas você ia. Você não tinha dinheiro, mas você comprava. Você não queria, mas você fazia. Por quê? Porque o namoro era a prioridade da sua vida. Então agora que você volta para a estaca zero, é exatamente isso que você vai fazer. Você vai dar prioridade àquilo que você quer, que é o seu objetivo principal. Entende? A partir de então, você já sabe como que funciona. Vocês vão voltar a namorar e vão consecutivamente ir retornando ao nível de casados. Ah, Júnior, mas quer dizer que eu tenho que morar numa casa e ele em outra? Não. Vocês podem estar na mesma casa. Se tiver em outra casa, dá na mesma. Mas se vocês estiverem na mesma casa, vai acontecer da mesma forma. Só que você não precisa partir pro final já. Nós já voltamos à vida de casados. Você vai exatamente fazer aquilo que você faria se você estivesse namorando hoje.
Você vai literalmente viver uma vida de solteiro com a sua esposa. Entendeu? Você vai gastar tempo saindo, você vai gastar dinheiro que não tem para levar em lugares incríveis para impressionar a pessoa, você vai deixar de fazer coisas que normalmente você queria tanto fazer para agradar a pessoa. Você vai fazer isso, exatamente as coisas que você fazia no namoro, e você vai entender o porquê que a pessoa estava falando que não te amava mais. Você vai compreender que a questão do eu não te amo não é uma questão de que eu não tenho mais sentimento por você, é que a nossa relação já não tem mais uma dinâmica de amor, entendeu? O amor ele é demonstrado através daquilo que eu faço. A pessoa que ela fala que não me ama não vale de nada. Ela simplesmente está reconhecendo que eu não estou executando, eu não estou fazendo, entendeu? Por mais que nós estejamos num relacionamento nominal, não é casado de verdade. Não é um relacionamento de verdade, é simplesmente eu continuando levando uma coisa que eu fiz lá atrás e fazer o quê? Agora eu já estou aqui dentro. Entende? Recapitulando então aqui para a gente fechar. Você precisa perceber que o seu casamento é fake. Como que eu percebo, Júnior? Observando as funções e as dinâmicas. Você precisa reconhecer que não existe restauração sem renovação. Casamento não dá para ser remendo, não dá para ser remendado. Terceiro, os problemas eles não melhoram com o tempo, então não adianta falar pedir perdão, acabou, pronto, acabou, vamos dar as mãos e continuar, porque os problemas eles não se resolvem sozinhos, muito pelo contrário, eles crescem. Quarto, é preciso reestabelecer a aliança através de um novo alinhamento. E isso é válido tanto para pessoas que estão nessa situação de casamento fake, quanto para pessoas que têm um casamento bem estruturado. Normalmente as pessoas que têm um casamento bem estruturado são pessoas que já fazem esse alinhamento mesmo de uma forma inconsciente. Tá? São pessoas que elas sinalizam que tem alguma coisa que não está dando certo no relacionamento, os dois voltam e resolvem. Daí andou mais um tempão, percebeu que tem mais alguma coisa que está saindo fora, eles vêm e resolvem. E é assim que um casamento estruturado funciona. Eles não deixam as coisas sair para ir para muito longe. Eles já resolvem de imediato. E a última questão que a gente falou aqui é a respeito de ter prioridade no seu relacionamento. Quando você volta, entrou na questão de refazer o contrato. O que é refazer o contrato, gente? De uma forma simples aqui de entender. Você vai ver o que tinha no seu casamento que dava certo e o que tinha que não dava certo. Você vai falar, cara, vamos colocar na mesa aqui as coisas que eu gosto em você. Né? Eu adoro isso em você, você é isso, você é isso, você é aquilo. Só que tem umas coisas também que eu não gosto. O que eu não gosto nesse casamento é disso, disso e disso. E os dois vão colocar na mesa aquilo que está certo e aquilo que está errado. Porque muitas das vezes aquilo que está certo para você, para o outro não está. Então, sabe, vocês vão chegar num consenso a respeito do que é melhor para o relacionamento. Sabe aquela pessoa que vive aqui dentro de casa e que é super amigo seu? Eu odeio aquele cara. Ele inferniza o nosso relacionamento e você não percebe. Entendeu? Ah, mas ele é meu amigo, mas ele é um inimigo do nosso relacionamento. Então, a partir de hoje, os dois resolvem que esse amigo não vai mais entrar dentro da casa. Entende? Vocês vão partir através desse novo contrato em tirar as coisas que eram desnecessárias que vocês estavam vivendo e vão colocar aquilo que estava faltando no seu relacionamento. Vamos estruturar uma forma sistemática de fazer isso? Vamos. Isso pode ser feito em partes. Ninguém muda de um dia para a noite. Tá? Então o que dá para você fazer? Conforme eu falei, vamos sentar de novo, né? Você chama a pessoa para uma janta aí, para alguma coisa especial, não faz muito caso, senão a pessoa se assusta. E você estabelece ali 10 coisas que você quer que a pessoa ela faça. Ó, aqui tem 10 coisas que eu gostaria que você melhorasse no nosso relacionamento. E dá na mão da pessoa. E a pessoa ela faz 10 coisas que ela gostaria que melhorasse no relacionamento e entrega na sua mão. Isso, conforme eu falei, é válido para os dois tipos de casamento. Vocês vão fazer isso por uma semana. Os dois vão pegar essa listinha e vão andar com essa lista no bolso o dia inteiro. Tá? Se você quiser escrever no celular, é melhor andar numa lista porque é palpável. Tá? O que vai acontecer? Depois de uma semana, vocês vão ir lá e vão fazer o balancete do que deu certo e do que não deu. O que vai acontecer a partir de agora? Vocês vão se sentar de novo. Nós vamos sentar pra caramba aqui agora, né? Vocês vão se sentar de novo e agora vocês vão conversar
a respeito do que deu certo, nessa primeira semana já é perceptível as mudanças. Por mais que, é aquele negócio que eu sempre falo, a gente age muito por aquilo que a gente acha. Eu enxergo o mundo através da minha visão, entende? Então às vezes coisas que são boas para mim, para o meu cônjuge não é. Às vezes aquilo que é perfeito para mim, para ele não é. Você está entendendo? Então daí a necessidade do outro me ensinar como que eu devo amá-lo. E aqui o negócio começa a ser funcional. Você começa a perceber prosperidade em pouco tempo no seu relacionamento. Porque você não está fazendo aquilo que você acha que vai dar certo. Você está fazendo aquilo guiado. Ele mesmo te falou, é isso que eu quero que você faça. Ele praticamente desenhou para você o que ele quer que você faça. A partir de então, próxima semana, vocês vão se realinhar de novo e agora vocês vão aumentar a lista. Agora a gente vai colocar 20 coisas que a gente precisa, que a gente quer que melhore, né? Pega a lista lá, entrega para ele, eu quero essas 20 coisas de você, e você, eu quero essas 20 coisas de você. Entende? E vocês vão começar a praticar isso. Tá? Normalmente, depois desse tanto de lista aí, já bastante coisa foi resolvida. Isso é alinhamento, tá bom? A maioria das pessoas que fazem o alinhamento inconsciente, conforme eu falei, eles não chegam a esse ponto de fazer lista. Por quê? Porque eles vão resolvendo as coisas de pouquinho em pouquinho. Viu que tem alguma coisa que está dando errado? Já vai e resolve. Viu que tem alguma coisa que está indo para longe? Opa, já puxa de volta para cá. Ele não deixa ir muito longe. Agora, esses relacionamentos que deixam o negócio correr solto, tem que fazer isso, cara, não tem jeito. Então, para que seja perceptível o negócio, então quando você faz de listinha de vários itens de uma vez só, você percebe como que é estrondoso o resultado que se tem, tá bom? O que é uma coisa que é necessário lembrar aqui, só para me fechar aqui com vocês? É normal no relacionamento que um seja interessado e o outro seja desinteressado, tá? Então não espere que o seu cônjuge faça isso com você. Eu sempre falo que o incomodado que se transforme. Então, se você tem esse discernimento, se você tem essa visão, se você tem esse entendimento, não espere que o outro faça isso com você. Muitas das vezes vai ser custoso você conseguir fazer isso com ele. Muitas das vezes vai ser custoso você conseguir arrastar ele para que vocês consigam fazer esse alinhamento. Mas daí a necessidade de você observar do entendimento que você tem a respeito da outra pessoa, para que você consiga conduzi-la de uma forma legal, de uma forma que ela venha por vontade própria, entende? Para que isso dê certo. Agora, se você ficar, tá vendo? Eu tento fazer as coisas e você não contribui. Tá vendo? É sempre eu. Cara, já deu errado. Já tá tudo errado. Deixa pro próximo mês, que esse mês já falhou. Entendeu? Você tem que ser inteligente. Faz uma armadilha para pegar a pessoa. Faz do jeito que ela gosta. Se você for mulher, cara, com sinceridade no coração, uma mulher que não sabe conseguir as coisas do marido, nota 0 para você. Porque o homem ele tem muita dificuldade, porque o homem ele é muito seco. Ele tem muita dificuldade de conseguir acessar a mulher, até porque muitas das vezes a mulher é mais inteligente do que ele, né? Mas a mulher que não consegue ganhar o homem, o homem você ganha na barriga, o homem você ganha alisando ele, sabe? Então tem 1001 formas, tá? Mas se vira, você conhece seu cônjuge aí melhor do que qualquer pessoa nesse planeta. Então dá um jeito de atrair ele para essa arapuca aí e faz esse alinhamento. Só lembra do que eu falei, não fica fazendo muita propaganda. Eu preciso conversar com você. Nossa, eu ouvi um conselheiro de relacionamento falando de uma coisa que a gente precisa fazer isso. Cara, nossa, na hora que você fala isso, a pessoa vai falar, meu Deus, lá vem essas coisas, isso é besteira, isso não funciona, você já desanima a pessoa antes. Então não faça expectativa. Arrasta a pessoa para um lugar que seja comum ou que a pessoa queira, entendeu? E lá, como quem não quer nada, você vai e entrega o jogo, tá? Mas de uma forma simples, tá? Sem fazer muito rodeio, sabe? Já vai entrando ali devagarzinho, na hora que você vê já tá lá, tá bom? Então é assim que funciona, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Quem não tiver entendido também pode escrever embaixo aí. Quem discorda de tudo que eu falei também, chega o pé nesse negócio, escreve aí o que você acha. E lembrando que sábado que vem nós estamos de novo, às 14 horas aqui no Instagram. Lá no YouTube fica tudo gravado, aqui no Instagram também tem. Lá no YouTube fica gravado mais certinho, né? Que aqui tem umas paradas aí de internet, cai internet, aquela bagunça. E lá no YouTube fica o vídeo gravado certinho, com o volume na altura certa, tudo mais bem feitinho. No YouTube é Júnior Brito, Conselheiro de Relacionamentos, se você quiser procurar lá. No Facebook também
tem um outro material que fala a respeito disso nesse mesmo endereço, Júnior Brito, conselheiro de relacionamentos. Tá bom? Então, Deus ele possa estar abençoando a vida de vocês, a galera do grupo aí que tem compartilhado, muito obrigado pela presença de vocês são incríveis, e até a próxima, se assim Deus o permitir.